Na Bíblia aparecem alguns homens por nome Ananias. Porém, hoje falaremos de Ananias, o marido de Safira, descrito no Novo Testamento. A história desse casal se passa no livro de Atos, capítulo 5. Por causa de um grande pecado que eles cometeram contra o Espírito Santo de Deus, acabaram morrendo, e hoje você saberá um pouco mais sobre esse pecado de Ananias e Safira na Bíblia Sagrada. Mas antes, eu peço que nos ajude deixando seu like e inscrevendo-se em nosso canal caso seja novo ou nova por aqui. Ative o sininho das notificações para que sempre que postarmos um vídeo novo, você seja notificado. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ananias e Safira congregavam na igreja primitiva de Jerusalém. Logo no início da igreja primitiva, muitos crentes com condições melhores e que tinham muitas posses venderam suas propriedades em prol de darem o dinheiro para sustentar a igreja e ajudar aqueles que eram mais pobres para que não passassem necessidades. Por conta desse ato de bondade, os membros mais humildes da igreja não passavam dificuldades por conta de ajuda em que recebiam, como vemos no versículo a seguir. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuem herdades ou casas, vendendo-as traziam ao preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4, versículo 34 e 35. Um certo dia, Ananias e Safira também quiseram vender uma propriedade que tinham e guardar uma parte do lucro para eles mesmos. Ananias avisou a Safira que levaria um pouco do dinheiro aos apóstolos para dividir entre os necessitados, porém que ficariam com a outra parte do dinheiro para eles, não levando tudo para a igreja. Então ele levou o resto do dinheiro aos apóstolos, mas fingiu que tinha dado tudo que tinha recebido pela venda de suas posses. Porém Deus revelou a mentira de Ananias a Pedro. Antes mesmo que Ananias falasse qualquer coisa aos apóstolos, Pedro disse a ele. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar a fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Atos 5, versículo 3 e 4. Pedro repreendeu Ananias por sua mentira e egoísmo. Afinal, a propriedade vendida era de Ananias. Ele não tinha obrigação nenhuma de dar algum valor do dinheiro para a igreja. Porém, o erro dele foi ter mentido sem necessidade. Ele podia ter feito qualquer coisa com o dinheiro. Era dele. Ninguém exigiu o dinheiro. Ele quem quis doar. Porém, mentiu sobre o tanto que havia recebido. Assim que ouviu a repreensão, Ananias caiu morto. O preço de sua mentira foi a morte. Todos que ali estavam ficaram com muito medo do que havia acontecido. Então alguns moços que estavam por ali retiraram seu corpo e sepultaram logo em seguida. 3 horas depois, a esposa de Ananias chegou, sem saber que o marido estava morto. Pedro perguntou a Safira se o dinheiro que tinham dado para a igreja era o preço total da propriedade que tinham vendido. E Safira respondeu que sim. Infelizmente, pela ganância, Safira também mentiu para os apóstolos. Pedro advertiu Safira por sua mentira, juntamente com seu marido, e lhe disse que Ananias estava morto. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Atos 5, versículo 9. Pedro disse a Safira que aqueles moços que haviam sepultado seu marido também iriam sepultá-la. Nesse momento, Safira caiu morta. Então vieram os moços que sepultaram Ananias, recolheram o corpo de Safira e levaram ela para sepultar junto do seu esposo. Após esse acontecimento, todos ficaram com grande temor de Deus. Ananias e Safira não morreram somente por mentirem, mas por quererem esconder algo tão grave de Deus. E sabemos que tudo que fazemos não podemos em nada esconder de Deus. Eles mentiram para os apóstolos, mas não puderam ocultar esse fato do Criador. Esse casal deu ouvidos à voz de Satanás e mentiu. E sabemos que o diabo é o pai da mentira, o qual está aí para nos fazer pecar. Por isso devemos sempre estar vigilantes na presença do Senhor e ter temor dele, pois nada fica oculto perante o Senhor.
O dinheiro de todos os que vendiam suas propriedades eram para ajudar o povo da igreja que necessitava. Assim todos teriam uma porção igual do dinheiro e não ficariam em situação difícil. Mas Ananias e Safira não pensaram nos irmãos da igreja, antes pensaram neles mesmos e em benefício próprio. E a palavra do Senhor diz que quando fazemos alguma coisa contra algum dos servos de Deus, estamos fazendo contra o próprio Deus. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25, versículo 40. A história de Ananias e Safira nos mostra que nada fica impune perante o Criador. Eles morreram como exemplo, para mostrar que Deus é misericordioso, mas também é justo e julga cada um com justiça. Aquele que tenta enganar seu povo não fica impune de seus atos. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que essa história tenha falado ao seu coração de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que ainda não conhecem a história de Ananias e Safira. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.